Nós estamos em contato com o secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, que vai conversar com a gente aqui nos Bastidores do Poder. Secretário, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. É um prazer enorme falarmos e é um prazer enorme estarmos conversando aqui, principalmente enfrentando essa chuva que realmente, de um lado, refresca um pouco, que é bom, de outro lado, ela está um pouco mais forte do que o que seria desejado. Né? O senhor está no trânsito, está na chuva ou está abrigado aí, secretário? Não, no momento estou abrigado. Boa, aí melhor assim. Exatamente. Muito bem. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre economia do Estado de São Paulo em 2021. Qual é a perspectiva depois de um ano que está terminando, um ano de pandemia, um ano atípico, um ano em que todo o planejamento provavelmente acabou se esvaindo, né, por causa da questão sanitária. O que é que o Estado de São Paulo está planejando para a economia em 2021? Olha, o Estado de São Paulo já está crescendo acima da média nacional e já tivemos uma recuperação pelo quinto mês consecutivo, no mês de novembro, depois de uma queda muito forte, evidentemente, em abril e maio. E nós entramos já em 2021 de uma base um pouco mais baixa, na medida em que há uma queda pequena em São Paulo, mas há uma queda em 2020. Por que eu digo uma queda pequena? Porque o Brasil deve cair mais de 4% em 2020 e São Paulo deve cair no máximo, aí eu diria 0,5%, talvez até um pouco menos. É uma crise enorme. Isso aí foi, obviamente, muito diferente das projeções que tínhamos de um crescimento aí acima de 3% em 2020, né? E 2019, São Paulo já tinha crescido bem, já cresceu cerca de 2,5% contra 1% do Brasil. Agora, o Brasil está caindo um pouco acima de 4%, São Paulo deve estar aí ao redor do equilíbrio, talvez com a pequena queda. Mas entrando em 2021 com um crescimento, uma recuperação forte, isso tudo impulsionado também por uma série de programas de governo, como infraestrutura, concessões e etc., além de políticas de atração de investimentos internacionais. Tudo isso juntos faz com que São Paulo deva crescer aí cerca de 5% ao ano em 2021, que é um crescimento forte e que vá, portanto, a partir esperamos que no final do ano que vem nós possamos, então, considerar que, de fato, foi recuperado, etc., o ano que foi perdido em 2020. Secretário, ainda talvez seja muito difícil falar sobre isso, mas quanto tempo, por quantos anos São Paulo deve sofrer com a crise do coronavírus, economicamente falando? Olha, o problema do crescimento puro e simples, em termos de números, isto é, o produto, no final do ano que vem nós já teremos superado essa crise. O que vai restar, que vai, de fato, demandar um pouco de tempo, é exatamente todas aquelas empresas que tiveram que assumir dívidas, aumentar muito o seu endividamento em função da queda de vendas e dos prejuízos, da queda de receita durante o ano 2020, empresas que, para manter o seu corpo de funcionários, manter a sua estrutura operacional, etc., tiveram que tomar recursos emprestados, né? Em bancos, principalmente, mas também com fornecedores, etc. Então, em geral, as empresas entram no próximo ano endividadas. E as pessoas físicas também. O nível de endividamento das famílias é bem superior ao que era antes da crise. Então, vai depender muito de cada setor. Tem setor que caiu menos, sofreu menos com a crise. Outros
setores como serviços, por exemplo, caíram mais, né? Tudo aquilo que depende muito de interação com as pessoas, etc., caiu muito. Esses setores de serviços, em geral, vão demandar mais tempo, 3 anos, etc., ou mais, para as empresas recuperarem e terem condições de amortizarem as suas dívidas, etc., e voltar à normalidade. E essa, do ponto de vista estritamente econômico, essa será a maior consequência. Além de, evidentemente, um problema sério, um problema gravíssimo, que é a questão do desemprego, né? Então, há uma recuperação forte. O auxílio emergencial que foi dado pelo governo federal, de fato, minorou o problema, um problema menor em São Paulo do que em outros estados, mas assim mesmo um problema importante, que foi evidentemente o aumento do desemprego. Isso foi minorado com o auxílio emergencial, que agora termina. Portanto, isso aí vai demandar ainda um certo tempo para que empregos sejam criados em volume suficiente, número suficiente para empregar todas essas pessoas que foram desempregadas em São Paulo. Na nossa estimativa é que o Estado de São Paulo, nos próximos anos, sendo que a maior parte em 2021 e 2022, deve criar cerca de 2 milhões de empregos. Então, deve, digamos, aumentar o nível de emprego. Tinha criado bastante em 2019. Em 2019, São Paulo criou 579 mil empregos, que foi uma parcela grande aí da criação de empregos do país. E houve uma queda, evidentemente, em 2020, mas esperamos, então, que haja aí uma recuperação grande por tudo que já está acontecendo na economia. O ritmo que já está ocorrendo de crescimento e na medida que, principalmente, o setor de serviços, em geral, comece a contratar cada vez mais daqui para frente, isso tende a se, digamos assim, resolver. O ponto fundamental, no entanto, que nós não podemos perder de vista, é que tudo vai voltar ao normal quando um grande número de brasileiros, e no nosso caso brasileiros de São Paulo, um grande número de brasileiros estiverem vacinados, não é? A vacina, sim, vai resolver definitivamente o problema da pandemia. Isso, sim, é a solução de tudo. E aí, sim, nós teremos solidez nessas estimativas. Porque, por enquanto, são estimativas que levam em consideração os 5% de crescimento, etc., de que as vacinas serão aplicadas durante o correr do ano, né? Então, é muito importante que, de fato, a Coronavac, que é a vacina testada, né, já aprovada em outros países, seja, de fato, aprovada pela Anvisa, depois de liberada exatamente pelas autoridades da fábrica, etc., que estão supervisionando a fábrica, no caso é a China, mas que já está em processo avançado, já foi testado por vários países e já aprovado. Então, os testes já também foram concluídos no estado de São Paulo, são favoráveis, né? E, portanto, é muito importante que esse processo seja concluído. Já existe um grande número de vacinas em São Paulo que já chegaram, mais de 6 milhões. Então, é muito importante, né, que o processo de aprovação seja concluído pela Anvisa, para que a grande parcela da população comece a ser vacinada. E aí, a ideia é termos aí 40 milhões de vacinas, etc., para o estado de São Paulo e um número proporcionalmente maior para o Brasil, 100 milhões de vacinas, etc. Então, é muito importante, realmente, que essa vacina seja aprovada e que nós possamos, aí sim, considerar resolvido o problema da pandemia. Acho importante, secretário, a gente pegar nesse ponto da vacina, mas eu vou puxar num ganchinho anterior da sua resposta sobre o auxílio emergencial. Temos o fim, a última parcela do auxílio emergencial dado pela Caixa, pelo governo federal a alguns brasileiros. A Prefeitura de São Paulo, no mês passado, começou a dar um auxílio de R$100, algumas parcelas, 3 meses, para famílias aqui que são de São Paulo. É um auxílio que também
vai acabar junto com esse do governo federal. São Paulo, o estado, tem alguma condição de um novo auxílio, uma nova ajuda a essas famílias, a pessoas que vão seguir desempregadas, ao menos nesse começo do ano, e sem nenhuma luz no fim do túnel, sem nenhuma ajuda do governo? Algo vai poder ser feito, secretário? Uma revisão também de impostos? A gente sabe que o começo do ano é começo de pagamento de vários impostos. Tem IPVA, tem IPTU, tem um monte de coisa pela frente. O que dá para falar para acalmar o brasileiro e o paulistano? Olha, o que o brasileiro e o paulistano precisam saber e se acalmar é com o fato de que a economia está retomando, os empregos estão sendo criados, e quanto mais rápido, melhor, e que os serviços fundamentais e básicos do Estado estão mantidos, né? E serão cada vez mais necessários, seja saúde, seja educação, e etc. Então, é muito importante que nós entendamos o fato de que todos estamos no mesmo barco, né? O Estado não tem capacidade de endividamento como o governo federal. Quer dizer, o Estado brasileiro, em geral, todos os Estados, pela Constituição do país, não podem emitir títulos de dívida. O governo federal pode. Então, compete, de fato, ao governo federal emitir títulos de dívida e dar esses auxílios. O Estado não tem como financiar isso, a não ser que parasse, né, de prestar os serviços essenciais à população, o que não é o caso, seria um absurdo. Então, o que o Estado está fazendo é um plano forte, abrangente, de criação rápida de empregos, de maneira a que a população possa ter confiança de que vai ter emprego e que vai ter em condições favoráveis, isso é, o mais rápido possível. Agora, evidentemente, compete ao governo federal aí olhar esse assunto do auxílio emergencial com bastante cuidado, porque a retirada abrupta, de fato, é um problema sério, não só para São Paulo, mas para todo o Brasil, né? Então, isso é algo que o governo federal tem que cumprir a sua responsabilidade constitucional. E eles têm condições de emitir dívida, etc. Portanto, tem todas as condições de fazer o que for necessário até que os empregos todos sejam criados, e o Estado de São Paulo está cumprindo a sua parte, que é colocar o Estado para crescer o mais rápido possível, criando 2 milhões de empregos aí num período razoável e empregando a população, que é a melhor solução para o problema social. Secretário, o senhor falou sobre vacina, não é? E há um entendimento de que a economia do país e, consequentemente, dos estados, ela vai começar a se recuperar efetivamente quando a gente começar a vacinar e ter uma situação de controle dessa pandemia mais palpável. O problema é que nós não temos um plano ainda, não há um plano disso e não há nenhuma perspectiva nesse momento de quando a gente vai começar a vacinação aqui no Brasil. Quanto tempo mais o estado de São Paulo suporta sem um plano de vacinação e sem uma perspectiva de início efetivo da retomada da economia a partir da vacinação? Olha, seria importante, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo e que é importante todos entenderem, né? Claramente, para isso nós precisamos dar as informações. Não existe um plano nacional de vacinação, né? Mas existe um plano de São Paulo. O governo brasileiro está decidindo como é que vai fazer, compra vacinas, não compra, como é que é a estrutura de vacinação. O Estado de São Paulo já tem uma estrutura, através do Instituto Butantan, da Secretaria da Saúde, e já tem um plano concreto. Quer dizer, o plano para a vacinação de 40 milhões de brasileiros de São Paulo é um plano que será colocado em execução imediatamente após a aprovação da vacina. Inclusive, o plano de São Paulo é começar a vacinação no dia 25 de janeiro. Portanto, esse quadro que não se sabe quando vai começar, etc., como é que vai fazer, etc., isso é uma questão do Plano Nacional de Vacinação. O plano de São Paulo, feito através das vacinas fabricadas
importadas pelo Instituto Butantan e organizadas pela Secretaria da Saúde de São Paulo e toda a estrutura de governo de São Paulo. Esse plano está feito, é o Plano São Paulo, no começo de reabertura, etc., de setores econômicos, etc., funcionou muito bem até agora, e a partir de agora, cada vez mais voltado para a questão da vacinação. Portanto, dia 25 de janeiro, o governo federal, cumprindo a sua parte relativa a São Paulo, que é aprovar a Coronavac, que já está aprovada por outros países, e já está aprovada nos testes feitos pelo Butantan, que mostram que a taxa de imunização é superior ao que é estabelecido como padrão pela Organização Mundial da Saúde. Então, aí, dia 25 de janeiro, já começa a vacinação em massa, com 40 milhões já de vacinas planejadas para o estado de São Paulo. Muito bem. Mais alguma coisa, Bruna? Eu tenho mais uma, secretário, por toda a experiência que o senhor carrega, por já ter sido ministro da Fazenda, por ter presidido o Banco Central do Brasil, todas as declarações, os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro nesses 9 meses de pandemia, isso pode custar caro para a economia brasileira, para como somos vistos com outros países? A reputação do Brasil pode ser prejudicada por essa ação do presidente agora, pela experiência que o senhor tem? Olha, não há dúvida que sim, prejudicou bastante o país, exatamente, não só antes, na questão, por exemplo, ambiental, na questão dos incêndios da Amazônia, e agora da pandemia, o chamado negacionismo em relação à pandemia, negando o que estava acontecendo, tudo isso foi muito mal para a imagem do Brasil. Mas o Estado de São Paulo está fazendo um trabalho eficiente no sentido de mostrar que os estados brasileiros, particularmente o Estado de São Paulo, está levando a sério isso e está baseando todas as suas ações na ciência, etc. E estamos levando essa mensagem a investidores de todo mundo. Já fizemos uma série de vídeos com investidores da Europa, da América do Norte, dos Estados Unidos, da Ásia, da China, do Japão, etc. E da Oriente Médio, estamos em andamento. Isto é, cada vez mais mostrando que São Paulo, sim, leva a sério a pandemia, São Paulo leva a sério o meio ambiente, e São Paulo tem uma política de favorecimento a todos os investimentos nacionais e estrangeiros, e isso está já fazendo com que a economia de São Paulo já esteja reagindo rapidamente, depois de já ter crescido bastante em 2019 e ter caído muito menos do que a média brasileira em 2020. Em resumo, está claro hoje para investidores, empresários do mundo todo, através de todos esses vídeos que já temos feito, que aqui em São Paulo e com muitos outros governos de estado, a postura é diferente e, portanto, o Brasil é um país federativo, então não é apenas o governo central, como muitos países é o caso. Portanto, isso tudo está sendo contrabalançado por uma política intensa que nós estamos fazendo de divulgação, não só da política em relação ao Covid, da política de São Paulo em relação ao meio ambiente e da política pró-investimento, pró-crescimento, pró-criação de emprego. A Larissa Arantes, vamos lá, Larissa, por favor. Isso, secretário, eu falo aqui de Brasília e um assunto que repercutiu bastante nesses últimos dias também é o fim do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né, que estava auxiliando as empresas aí a fazerem aquele corte de jornada com o corte de salário com esse repasse feito pelo governo federal. O governo de São Paulo já tem algum estudo ou está se preparando para o fim desse benefício, esse impacto na economia do Estado? Como que isso pode afetar as empresas, né, secretário? Olha, isso afeta a economia, primeiro através do fato de que as empresas perdem esses consumidores e as pessoas, né, o que é mais importante, aquelas pessoas que não têm fonte de renda perdem esse auxílio, que o Estado cabe fazer, está fazendo,
é exatamente ter uma política pró-crescimento, de criação acelerada de empregos. Esperamos criar mais 2 milhões de empregos nos próximos anos em São Paulo, a maioria deles de 21, 22, e é isso que vai resolver, de fato, o problema, e é isso que cabe ao Estado. A melhor política social que existe é o emprego. O governo federal, como eu já disse, tem capacidade de emissão de dívida, então o auxílio emergencial é uma responsabilidade do governo federal, né? Esperamos que isso seja olhado com toda a seriedade, com toda a responsabilidade, essa questão do final desse auxílio, que não seja uma coisa bruta. Mas São Paulo está fazendo a sua parte, que é exatamente injetar crescimento na economia, atrair investimentos do mundo inteiro, trabalhar para a criação de emprego e renda, que é o que vai precisar resolver essa questão em última análise e ocupar essa massa de brasileiros que ficaram desempregados. Secretário, eu queria fazer uma pergunta que não está ligada diretamente à sua pasta, né, mas ela tem um reflexo na imagem do administrador, na imagem do político. Ela não interfere diretamente na sua pasta, mas é ligada ao partido, que o governo que o senhor está trabalhando agora, o PSDB. Como é que o senhor vê, como gestor e como cidadão, a decisão do prefeito Bruno Covas em acabar com a gratuidade da passagem do transporte público na cidade de São Paulo para os idosos entre 60 e 65 anos? De fato, é uma questão que afeta diretamente essa parcela da população e que, no entanto, o problema todo diz respeito exatamente ao impacto muito grande que todo o transporte coletivo estava tendo financeiramente, ou teve financeiramente, em função exatamente da crise, e a necessidade que o transporte, em última análise, seja mantido, né? Isso é que é a prioridade. Não é algo que eu tenho participado diretamente da necessidade específica de se fazer isso, né? Exatamente visando a manter e fazer com que as empresas que fazem o transporte coletivo possam sobreviver e prestar e continuar prestando esse serviço, né? Mas, por tudo que eu conheço do prefeito Bruno Covas, é um homem responsável, um homem sério, ter feito uma boa administração, e a minha suposição é que estudos sérios estejam embasando essa decisão no meio de uma crise, decisões difíceis são tomadas e são muitas vezes necessárias. O importante é que nós todos trabalhemos juntos para que a crise seja superada e todos os benefícios sejam restabelecidos. Mas o senhor acredita realmente que essa economia que será feita pela prefeitura e, no caso, aí pelo governo também no transporte estadual, né, metrô, enfim, isso faz diferença lá na frente, secretário? O senhor, aí entra na sua pasta, na finança, não é? Faz diferença lá na frente? Dados, eu posso até procurar me informar junto, exatamente, na prefeitura, junto aos concessionários, exatamente qual é o impacto disso na saúde financeira dos concessionários, seja de ônibus, seja de trem, seja de metrô. Eu não tenho esses dados, como você disse muito bem, não é a minha área. E uma das coisas que eu aprendi a levar muito a sério em toda a minha vida profissional no Brasil e no exterior, seja no Banco Central, Ministério da Fazenda, dirigir banco no exterior, é não falar de ouvir dizer. Eu preciso ter acesso aos dados objetivos para emitir, aí sim, uma opinião concreta. E é assim que se faz uma boa administração, porque no Brasil se fala muito por ouvir dizer, por achar, né? Uma das coisas muito importantes na minha função e na minha experiência de vida inteira é ter os dados na mão. Tudo aquilo que diz respeito à minha área de responsabilidade, onde eu tenho interação direta, eu tenho um conhecimento e eu falo com toda a propriedade. Agora, eu tomo cuidado de dar palpite quando eu não tenho os dados na mão, porque isso é uma questão de responsabilidade. É muito importante frisar que a má informação, um comentário desinformado, muitas vezes é pior do que o fato em si. Portanto, como eu tenho uma responsabilidade grande, inclusive pela minha experiência,
pelo fato de que as pessoas levam a sério exatamente o que eu digo, etc. Então, evidentemente que eu trabalho sempre e opino sempre baseado em dados concretos. Nesse caso, especificamente, como você disse bem, não é da minha área. Eu não tenho acesso a esses números. Estamos com um trabalho intenso aqui da economia de São Paulo, etc., em diversas áreas, mas evidentemente eu posso supor de que os dados com que a Prefeitura está trabalhando tenham justificado essa decisão. Secretário, para a gente finalizar aqui a entrevista, em 17 de dezembro, a Alesp aprovou o texto base que define o orçamento de todo o estado de São Paulo para 2021, pouco mais de 245 bilhões de reais, uma proposta que agora segue para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para elaboração do texto final com algumas emendas. O senhor acredita que esse texto base aprovado deve continuar do jeito que foi proposto pela Alesp, com aquele corte de 600 milhões de reais em saúde, um pouquinho mais também em segurança pública em comparação com 2020? Acredita em alguma outra mudança nesse orçamento? O que deve acontecer, secretário? Não, acredito que não. Todas as medidas necessárias foram tomadas e é o que eu disse. Quer dizer, todos estamos no mesmo barco nisso aqui. Tá? E o Estado aí está fazendo a sua parte. Não é apenas fazendo com que os outros viessem a pagar os contribuintes do Estado. Não, o Estado está cortando na carne, está fazendo a sua parte para colaborar com toda a população, com todas as empresas e cidades, etc., para recuperar a economia e repartir o esforço entre todos. Então, acredito que deve ser mantido na maneira como foi aprovado. Henrique Meirelles. Que a economia se recupere, etc., aí sim, a partir dos próximos anos, aí teremos uma história completamente diferente. É o que a gente torce, com vacina, com tudo isso diferente, com um cenário um pouco melhor. Henrique Meirelles, secretário de Fazenda e Planejamento aqui de São Paulo, ao vivo conosco, em pleno 29 de dezembro, uma chuvarada aqui em São Paulo. Então, obrigada, viu, secretário, por nos atender. A vocês. Foi um prazer enorme. Desejo uma boa passagem de ano para o senhor. Para todos vocês. Obrigado, secretário. Muito obrigado.